Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana, Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana, Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha
Girivaradhari Jasodanandana Vrajajanaranjana Jasodanandana Vrajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Haribol, minhas reverências Prabhu Paravyoma Jai. Obrigado mais uma vez pelo convite. Luiz Rocha, Hare Krishna, reverências. Prabhu Haridarshana, minhas reverências. Haribol. Vamos seguir então com a leitura de Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol. Então hoje vamos seguir lendo Canto 4, é o capítulo 2. O título deste capítulo: Daksha amaldiçoa o Senhor Shiva. Hoje leremos os versos 21 e 22. Verso 21. O sânscrito. Jaitam martyam udishya bhagavati apratidruhi druhyatyagya prithagdrishtis Tattvato vimukho bhavet. Jaitam martyam udishya bhagavati apratidruhi druhyatyagya prithagdrishtis tattvato vimukho bhavet. A tradução, palavra por palavra. Jaha Kedaksha Itat Martyam. O Itat Martyam. Este corpo. Udishya, com referência a Bhagavati, a Shiva. Apratidruhi, que não é invejoso. Druhyati, tem inveja. Agya, o Agyaha, pessoas menos inteligentes. Prithak Drishti, a visão de dualidade. Tatvataha,
de conhecimento transcendental, vimukha, desprovida, bhavet, tornar-se-á. Tradução e significado dados por sua divina graça Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução: qualquer pessoa que tenha aceito Daksha como a personalidade mais importante e desprezado o Senhor Shiva devido à inveja, é menos inteligente e, por visualizar em dualidade, será desprovida de conhecimento transcendental. A fala aqui é de Nandishvara, em retaliação à maldição lançada por Daksha ao Senhor Shiva. Eu vou ler mais uma vez o verso. Qualquer pessoa que tenha aceito Daksha como a personalidade mais importante e desprezado o Senhor Shiva devido à inveja, é menos inteligente e, por visualizar em dualidade, será desprovida de conhecimento transcendental. Significado: a primeira maldição de Nandishvara era que qualquer pessoa que apoiasse Daksha estava identificando-se tolamente com o corpo. E por isso, como Daksha não tinha conhecimento transcendental, quem o apoiasse seria privado de conhecimento transcendental. Daksha, disse Nandishvara, identificava-se com o corpo como outras pessoas materialistas e tentava obter toda a espécie de facilidades relativas ao corpo. Ele tinha apego excessivo ao corpo e, em relação ao corpo, a esposa, filhos, lar e outras coisas semelhantes, que são diferentes da alma. Portanto, a maldição de Nandishvara era de que qualquer pessoa que apoiasse Daksha seria destituída de conhecimento transcendental da alma e assim também seria privada de conhecimento sobre a suprema personalidade de Deus. Então esse foi o verso 21, com o significado de Srila Prabhupada. Vamos ao verso número 22. O sânscrito é o seguinte: Griheshu kutdharmeshu sakto gramya sukhechaya karma tantram vitanute vedvada vipanadhi.
Grihishu kuttadharmeshu sakto gramya sukhichaya karma tantram vitanute vedavada vipannadhi. Grihishu, na vida familiar. Kulta dharmeshu, de pretensa religiosidade. Saktaha, sendo atraído. Gramya sukha ichaya, pelo desejo de felicidade material. Karma tantram, atividades fruitivas. Vitanute, executa. Vedavada, pelas explicações dos Vedas. Vipanadhi, perdendo-se a inteligência. A tradução: a vida familiar pretensamente religiosa, na qual alguém se sente atraído pela felicidade material e assim também se sente atraído pela explicação superficial dos Vedas, rouba-lhe toda a inteligência e aprende a atividades fruitivas como se fossem o todo de tudo. Eu vou repetir a tradução. A vida familiar pretensamente religiosa, na qual alguém se sente atraído pela felicidade material e assim também se sente atraído pela explicação superficial dos Vedas, rouba-lhe toda a inteligência e aprende a atividades fruitivas como se fossem o todo de tudo. Significado: as pessoas que se identificam com a existência corpórea apegam-se às atividades fruitivas descritas na literatura védica. Por exemplo, nos Vedas se diz que quem observar o voto de Chaturmasya alcançará a felicidade eterna no reino celestial. No Bhagavad Gita se diz que esta linguagem florida dos Vedas atrai principalmente pessoas que se identificam com o corpo. Para elas, a felicidade existente no reino celestial é tudo. Elas não sabem que, além disso, existe o reino espiritual, ou o reino de Deus, e não têm conhecimento de que se pode ir lá. Assim, elas estão desprovidas de conhecimento transcendental. Pessoas assim são muito cuidadosas em observar as regras e regulações da vida familiar, a fim de serem promovidas na próxima vida à Lua ou a outros planetas celestiais. Afirma-se aqui que semelhantes pessoas estão apegadas a Gramya Sukha, que significa felicidade material, sem conhecimento da vida espiritual eterna e bem-aventurada. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale
Srimati Vridayananda Goswami iti namine. Namaste Guru Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou ler os dois versos. O verso 21. Qualquer pessoa que tenha aceito Daksha como a personalidade mais importante e desprezado o Senhor Shiva, devido à inveja, é menos inteligente e, por visualizar em dualidade, será desprovida de conhecimento transcendental. E o verso seguinte: a vida familiar pretensamente religiosa, na qual alguém se sente atraído pela felicidade material, e assim também se sente atraído pela explicação superficial dos Vedas, rouba-lhe toda a inteligência e aprende a atividades fruitivas como se fossem o todo de tudo. Haribo. Jai Sundarangi, reverências. A Prabhu Haridashana diz: na verdade, Nandishvara está retaliando a maldição de Bhrigu Muni. A retaliação de Nandishvara ainda vai acontecer, não é? Aqui é o início. Logo que, depois que o Senhor Shiva saiu, eu acredito que foi isso que aconteceu, Daksha saiu, não é, da Assembleia. Então, Nandishvara, um dos principais seguidores do Senhor Shiva, não tolerou aquele insulto e, devido à ira, ele inicia aqui a sua retaliação. Ele vai atingir aos pretensos seguidores dos Vedas que se apegam a detalhes ritualísticos e por isso tornam-se desprovidos de visão superior, ficam imersos na dualidade. Então ele inicia esse ataque. Em seguida é que Bhrigu vem e ataca Nandishvara por ter ofendido os Brahmanas e os Vedas. Mas vamos ver esse primeiro verso aqui, o verso número 21. É a primeira maldição, como o Prabhupada diz aqui, de Nandishvara. Daksha sentiu-se insultado porque Shiva, como sabemos, não se levantou naquela situação em que todos prestaram respeitos a Daksha,
levantando-se, a não ser o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Daksha não ficou, digamos, sentido com o fato do Senhor Brahma não se levantar. Mas com o Senhor Shiva ele ficou muito sentido, ao ponto de, com ira, lançar maldições ao Senhor Shiva. Claro, isso era o orgulho de Daksha, não é? Que estava falando muito, muito forte dentro dele. A reação de Nandishvara é o que estamos vendo nesse verso. Porque ele, imagina, temos que tentar nos colocar na posição de Nandishvara, que está vendo seu mestre sendo insultado injustamente em público ali. Ele ficou com olhos vermelhos de ira e preparou uma contra-maldição para Daksha e para todos os brahmanas ali, os sacerdotes que estavam na Assembleia, que de alguma maneira toleraram aquele insulto da parte de Daksha. Então o argumento de Nandishvara é o seguinte: Nandishvara argumenta que aqueles que tomam abrigo, ou tomam o partido de fato, tomam o partido de Daksha, escolhem o lado de Daksha, toleram Daksha. Então Nandishvara diz: são tolos. Agyaha, quer dizer tolos, sem conhecimento. Eles enxergam o mundo material através de distinções corporais, distinções corpóreas, superficiais. Isso é dualidade, não é? Falhando em compreender. Por conta disso, eles falham em compreender a verdade absoluta. Tattva. Como punição por essa mentalidade ofensiva, eles perdem o foco espiritual e o acesso ao conhecimento transcendental. Nós, pela manhã, recitamos as ofensas ao cantar dos santos nomes, não é? E a oitava das ofensas é considerar que o cantar do santo nome de Krishna é uma das atividades ritualísticas auspiciosas que são oferecidas na seção Karma Kandi, ou Karma Kanda dos Vedas. Então, isso tem a ver com o que estamos presenciando aqui, não é? E também com a queixa de Nandishvara. Sabemos que, embora os Vedas sejam considerados a Paurusheya, ou seja, que não foram falados por um ser humano, mas eles vêm do próprio Senhor transcendental, ainda assim, esse próprio Senhor faz algumas críticas aos Vedas. Mesmo no Bhagavad Gita, tem esse verso importante, também famoso, Traigunya Vishaya Vida, é o capítulo 2 de Bhagavad Gita, que é o resumo, é o verso 45. Traigunya Vishaya Vida, Nistraigunyo Bhavarjuna,
nirdvandvo nitya sattvasto nirjoga kshema atmavam. Diz assim, os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Ó Arjuna, transcenda, ou seja, vá para além, supere esses 3 modos. Liberte-se de todas as dualidades. Não é que aqui Nandishvara fala sobre isso? Não é que os ofensores do Senhor Shiva, que apoiam Daksha, permanecerão presos nas dualidades, de todas as ansiedades por ganho. Aqui Krishna em Bhagavad Gita está dizendo, liberte-se de todas as dualidades e de todas as ansiedades por ganho e segurança, e estabeleça-se no eu. Como esse verso tem muito a ver com o que estamos ouvindo aqui de Nandishvara, eu vou ler esse significado de Prabhupada a esse verso de Bhagavad Gita, que é o 2º capítulo, verso 45. Prabhupada diz o seguinte: todas as atividades materiais que envolvem ações e reações nos 3 modos da natureza material, de fato, todas as atividades materiais envolvem ações e reações nos 3 modos: Sattva Guna, Raja Guna, Tama Guna. Essas atividades visam resultados fruitivos. E o resultado é que causam aprisionamento no mundo material. Os Vedas tratam principalmente de atividades fruitivas para elevar gradualmente o público, em geral, do campo da gratificação dos sentidos a uma posição no plano transcendental. Arjuna, como aluno e amigo do Senhor Krishna, é aconselhado a elevar-se à posição transcendental da filosofia Vedanta, onde no início há Brahma Jigyasa, ou seja, questionamento sobre a transcendência suprema. Todas as entidades vivas que estão no mundo material lutam arduamente pela existência. Para elas, o Senhor, após a criação do mundo material, concedeu a sabedoria védica, aconselhando sobre como viver e se libertar do emaranhamento material. Aqui nós vemos que Nandishvara está amaldiçoando aqueles que apoiam a atitude de Daksha, que está preso às atividades puramente, digamos, ritualísticas da seção Karma Kanda dos Vedas. Todas as entidades vivas que estão no mundo material lutam arduamente pela existência. Para elas, o Senhor, após a criação do mundo material, concedeu a sabedoria védica, aconselhando sobre como viver e se libertar do emaranhamento material. Quando as atividades para a gratificação dos sentidos, ou seja, o capítulo Karma Kanda, são concluídas, então a oportunidade para a realização espiritual é oferecida na forma dos Upanishads, que fazem parte de diferentes Vedas.
assim como o Bhagavad Gita faz parte do quinto Veda, o Mahabharata. Os Upanishads marcam o início da vida transcendental. Enquanto o corpo material existir, haverá ações e reações nos modos materiais. É preciso aprender a tolerância diante de dualidades, como felicidade e sofrimento, frio, calor. E ao tolerar tais dualidades, libertar-se das ansiedades relativas a ganhos e perdas. Essa posição transcendental é alcançada na plena consciência de Krishna, quando se depende totalmente da benevolência de Krishna. Esse é o significado desse verso importante de Bhagavad Gita, Traigunya Vishaya Vida, onde o Senhor Krishna, de certa forma, faz uma crítica, não é, aos próprios Vedas, que vêm dele, não é, por, de alguma maneira, incentivar sacrifícios para fins fruitivos nessa existência material. Então, aqui nessa passagem, Nandishvara está amaldiçoando aqueles, digamos assim, chamados Brahmanas, que apoiam a condição de Daksha, que age com base no apego material. Então, esses Brahmanas que o apoiam, segundo Nandishvara, permanecerão na plataforma de sem conhecimento. Isso resultará em perda de acesso à Suprema Personalidade de Deus. Então essa foi a maldição, a primeira maldição lançada por Nandishvara. Eu vou para o verso seguinte, falando sobre o verso seguinte agora, que Nandishvara prossegue, não é? Atacando esse estilo de vida orgulhoso, materialista de Daksha. E assim, definindo as consequências espirituais das ofensas cometidas por Daksha. Ele dizia assim que Daksha, sendo tolo, porque está prossiga desfrutando de conversas inúteis e mundanas, apegado à vida familiar cheia de deveres pretensiosos e rituais falsos, que são extremamente difíceis de abandonar. Então aqui nós temos alguns pontos, não é, que nesse segundo verso, como aparece essa palavra algumas palavras que Prabhupada também fala aqui no significado, como Kuta Dharma,
Kulta Dharma é com pretensa religião. Então Nandishvara usa esse termo aqui, Kulta Dharmishu, para descrever os rituais religiosos praticados por Daksha. Ele considera, ele mostra que esses rituais não passam de uma religiosidade artificial, uma religiosidade enganosa, onde a pessoa realiza sacrifícios pomposos apenas por prestígio, para obter prestígio, poder, prazer material, sem nenhuma devoção real a Deus. Então esse seria essa seria uma explicação para o termo utilizado aqui por Nandishvara, Kulta Dharma, ou pretensa religião. Não é? Aqui também podemos ver que ele fala sobre apego familiar como prisão, como uma... Não é? Então essa vida familiar, a grihasti, não é? É descrita aqui como, a palavra é, esse verso, dushita, quer dizer cegado, né? Ou sudustaye, quer dizer, muito difícil de você renunciar. Para um materialista como Daksha, a casa, assim, o lar, não é? E os deveres domésticos não são usados para progresso espiritual. Essa é a crítica de Nandishvara. Mas servem como uma amarra, uma amarra que o prendem definitivamente a samsara, o ciclo de nascimentos e mortes. Então esse seria outro ponto. Eu falei sobre a pretensa religião e agora também esse apego à família. Devido à condição materialista de Daksha, todos os deveres familiares são utilizados não para progredir espiritualmente, mas para sustentar o seu orgulho, né? E portanto, todos esses atos não serão mais do que uma amarra, uma corda que vai prender ou prendê-lo definitivamente ao ciclo de nascimentos e mortes. Também aqui nós vimos esse termo asat pralapan, quer dizer, conversas inúteis. É outro ponto aqui. Aqui nós podemos pensar com conversas com boatos, fofocas, filosofias mundanas que não têm como propósito a autorrealização. Como Daksha usou sua fala para insultar um grande devoto, um ponto aqui, né? O Senhor Shiva.
o maior Vaishnava, né? Então Daksha utiliza sua energia da fala para atacar, para insultar injustamente o Senhor Shiva. Então essa maldição de Nandíshvara dita o seguinte, dita que ele perderá a inteligência espiritual. Ele vai perder a inteligência espiritual e passará o resto de seus dias focado em discursos mundanos, vazios, sem valor substancial, sem valor eterno. Esse é um outro ponto aqui que está em questão nesse ataque de Nandíshvara a Daksha, não é? E também aos Brahmanas, como vamos ver depois. Então aqui nesse segundo verso nós vimos esses pontos, tá? Daksha está simplesmente praticando uma religião falsa, pretensa religião, não é? Rituais praticados para obter prestígio, para manter uma posição material. Isso é falsa religião. Um outro ponto é apego excessivo a tudo que é material, a família, por exemplo. Que é assim, é muito difícil de renunciar, não é? Mas para um materialista como Daksha, casa e os deveres domésticos são usados não para progredir espiritualmente, mas eles são utilizados por Daksha como uma amarra que o prende definitivamente ao ciclo de nascimentos e mortes. E um terceiro ponto são as conversas sem valor, inúteis. Ele vai passar o resto de seus dias gastando inutilmente sua energia com conversas sem sentido permanente, não é? Filosofias mundanas que não levam à autorrealização. Então esses são os pontos aqui. Esse conceito de pretensa religião é um ponto que a gente pode também explorar aqui. Uma religiosidade falsa, dever aqui, que é um engano, não é? Esse assunto é um ponto importante que nós podemos, de crítica filosófica, que encontramos aqui no Srimad Bhagavatam, contra esse materialismo disfarçado. Esse é um ponto importante que a gente pode também abordar aqui, não é? Esse falsa religião, falsos deveres, materialismo disfarçado, tudo isso. Então esse termo de Kuta Dharma, né? E Kuta quer dizer falso, ilusório, com a fraudulento, oculto. E a Dharma é dever, assim, religião,
tudo que pertence à natureza intrínseca, não é, da pessoa. Então, Kulta Dharma pode ser definido assim como religião falsa. E a gente pode falar um pouco sobre isso. Tem alguns pontos aqui sobre esse assunto que eu gostaria de falar. Pelo menos 4 pontos aqui. Nessa pretensa religião, o Kulta Dharma, a pessoa adota rituais religiosos, sacrifícios, caridade, austeridades, mas ela faz isso não para satisfazer Deus, o Ser Supremo. Ela quer lucro, adoração, ela quer distinção. Como Chaitanya Mahaprabhu em seu Shikshastaka, diz: Nadhanam, Najanam, Nasundarim. Não desejo riquezas, seguidores, belas mulheres. E aqui essa falsa religião mantém uma motivação oculta. Ela está indo claramente na contramão, não é? Porque ela é praticada com a intenção de lucro, de adoração, de distinção, não é? Daksha realizava sacrifícios védicos, gigantescos e impecáveis, mas seu objetivo real era manter sua posição como líder dos Prajapatis. Então essa era a intenção oculta de Daksha ao agir com base em deveres religiosos. Manter sua posição como líder dos Prajapatis, dos progenitores, receber respeito de toda a assembleia, como vimos aqui, não é? Depois, nesse Kulta Dharma, um outro ponto, falei agora sobre essa motivação oculta enquanto se pratica os deveres religiosos. Em Kulta Dharma, pretensa religião. Tem também aqui essa formalidade excessiva, estrita, sem essência espiritual. É outro sintoma de Kulta Dharma. Quem pratica o Kulta Dharma costuma ser extremamente rigoroso com as regras externas. A gramática dos mantras, a recitação meticulosa dos mantras, a pureza ritualística. Então, a pessoa é muito estrita com essas coisas, mas ignora o propósito de toda religião, que é desenvolver amor por Deus e compaixão pelas entidades vivas. Inclusive, na conclusão de Bhagavad Gita, a propósito, o Senhor Krishna diz
Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja. Abandone todas essas religiões, assim chamadas religiões. São motivadas materialmente. E simplesmente renda-se a mim, Arjuna. Aham tvam sarva papebhyo. Vou proteger você, não se preocupe. Moksha ishyami mashuchaha. Não tenha medo. Então aqui nós estamos ouvindo sobre uma personalidade importante, chamada Daksha, que está com suas ações aqui, mesmo de uma maneira um tanto dolorosa, nos ensinando sobre o que não fazer, ou não cultivar esse culto dharma, ou pretensa religião. O foco final da prática religiosa é o desenvolver de nosso amor por Krishna, por Deus, pelo Senhor Supremo, e sermos compassivos com todos os seres. Então, esse culto dharma é um tipo de religião baseada no ego material, corpóreo. Achar que é superior por nascimento, por exemplo, por casta, por erudição acadêmica. Você se sente superior. Então, uma religião que sustenta essas coisas deve ser abandonada. Como o coração não fica puro, não se purifica, né? Quem pratica esse tipo de religião mantém o coração impuro, com orgulho, com inveja. Então o praticante desenvolve essa inveja. Matsarya, inveja. Desenvolve inveja de almas genuinamente espirituais. Exatamente o que está acontecendo aqui. A Daksha está apresentando com suas atitudes esse estado contaminado interno de inveja de uma personalidade impoluta como é o Senhor Shiva. Então isso é o efeito do cultivo de Kulta Dharma, pretensa religiosidade. Tem um outro ponto aqui interessante que eu marquei. É sobre essa seção dos Vedas chamada Karma Kanda. Como falei anteriormente, a 8ª ofensa no processo de cantar o santo nome de Krishna, que deve ser evitado. Considerar que o cantar do santo nome de Krishna está no mesmo nível, é como uma dessas atividades ritualísticas, auspiciosas, que são oferecidas por essa seção Karma Kandiya dos Vedas. Considerar que cantar o santo nome de Krishna está no mesmo nível é ofensivo. Então aqui, essa seção Karma Kanda, né? Os Vedas possuem essa seção Karma Kanda. E lá são oferecidos rituais para pessoas que são materialistas, que desejam
viajar para planetas celestiais, Sarga, né? Para obter riquezas, né? Seguir esses rituais de forma mecânica, achando que o topo da evolução humana, quer dizer, o máximo que um ser humano pode conseguir são esses resultados de elevação a planetas celestiais. Então, seguir esses rituais de forma mecânica, achando isso aí, o conforto material. Eu vou ler isso aqui de novo. Seguir esses rituais de forma mecânica, achando que o topo da evolução humana é esse conforto material nessa próxima vida, não é? Porque ganho celestial ainda é material. Você vai continuar na prisão de repetidos nascimentos e mortes. Lutar, se você está numa prisão, numa cela desconfortável e gasta sua energia para obter uma cela menos desconfortável, isso não é inteligente. Então a prática de religiosidade para a elevação a planetas celestiais é tal qual isso. Então, essa prática de religião com o objetivo de ir para uma cela nessa prisão um pouco menos desconfortável é considerada também a Kulta Dharma, falsa religião. Depois, Dharma verdadeiro. Dharma verdadeiro é Sanatana. Sanatana Dharma. Isso é Dharma verdadeiro. Esse Dharma visa a libertação do ciclo de nascimentos e mortes. Moksha. Que, em última instância, é o serviço devocional amoroso à Suprema Personalidade de Deus. Isso é Bhakti. Então aqui estamos falando sobre essa conexão de Kulta Dharma com a seção Karma Kanda dos Vedas. Então, com isso devemos aprender, com todo esse evento aqui, devemos aprender essas coisas importantes para a proteção de nosso caminho rumo à autorrealização, para a proteção de nosso cantar do santo nome de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tem algumas coisas aqui que eu fiz anotação. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, na prática desse tipo de religiosidade que é atacado por Nandishvara e é praticada por Daksha, que ele chama de religião falsa, ou Kulta Dharma. A meta principal dessa religião é prestígio, prazer material.
Enquanto que na religião real, verdadeira, Sanatana Dharma, ou assim, Bhagavata Dharma, a meta dessa religião é não satisfação ou prestígio, mas a satisfação do Supremo, da personalidade suprema. Na religião Kuta Dharma, falsa religião, o foco do praticante são as regras em si, não é? Regras rígidas. Enquanto que em Sanatana Dharma, qual o foco do praticante? Praticamos com foco em pureza de intenção e assim interna entrega. Internamente praticamos, nosso foco é nos entregar para Krishna, purificar nosso coração. Enquanto na falsa religião, o foco é rigidez na prática em si, nas regras rígidas. E assim, nós podemos falar sobre sintomas. Quais os sintomas de quem pratica Kuta Dharma, falsa religião, e os sintomas de quem pratica Sanatana Dharma ou Bhagavata Dharma. O praticante de Kuta Dharma, de falsa religião, manifesta o que nós estamos vendo aqui com Daksha: orgulho, inveja de outros devotos. Esse é o resultado da prática de uma pretensa religiosidade. Enquanto que os praticantes de Bhagavata Dharma, ou Sanatana Dharma, manifestam, ao invés de orgulho, eles manifestam humildade, tolerância, respeito a todos. Como Chaitanya Mahaprabhu diz, né, nesse famoso Shikshastaka: Chainadapi sunichainat tarorapi sahishnuna amanina manadina kirtanya sadahari. Deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde, tolerante e pronto a dar respeito a todos. Exatamente. Esses são os sintomas do praticante de Sanatana Dharma, Bhagavata Dharma, consciência de Krishna, como o Prabhupada diz, o cantado santo nome de Krishna. E também o resultado final da prática de Kuta Dharma é e o resultado final da prática de Sanatana Dharma é outro. O praticante de pretensas religiões termina aprisionado. Esse é o resultado final de Kuta Dharma. Aprisionamento no ciclo vicioso de samsara, nascimento e morte, nascimento e morte. Enquanto que o praticante de Sanatana Dharma, de religiosidade real, verdadeira, cujo propósito é satisfação do Senhor Supremo, o resultado final é
exatamente o oposto. Ao invés de aprisionamento na existência material, o praticante de Sanatana Dharma torna-se livre. Libertação e também ele pode ter acesso a amor verdadeiro, amor transcendental, por conta de sua purificação. Então, ele novamente obtém seus olhos espirituais, com os quais ele pode contemplar e desfrutar da beleza do Ser Supremo. Ele obtém seus ouvidos transcendentais, com os quais ele pode contemplar e desfrutar transcendentalmente do som que emana desse Ser Supremo. Todos os seus sentidos, seu olfato, visão, audição, tornam-se prontos para uma associação perfeita com a Suprema Personalidade de Deus, Rishikesha, o Senhor dos Sentidos. Então, com essa passagem do Bhagavatam, devemos entender a posição de Daksha e nos manter afastados desse tipo de religiosidade e nos fixarmos no processo perfeito de autorrealização, Sanatana Dharma, que agora, em Kali Yuga, é recomendado fortemente por toda a sucessão discipular, começando pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, que veio há tão pouco tempo e estabeleceu para todos nós o processo religioso para essa era de Kali Yuga. Kalo nastyeva 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 Harir Nam Aiva Kevalo Kalo nastyeva 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 gatiranyata. Nessa era de Kali, o processo que ele diz, a única maneira, não há outro meio de alcançar a genuína autorrealização. Jivira Sarupa Raya Krishnera Nityadas. Eu sou servo eterno de Krishna. Deixe-me amá-lo com todas as minhas forças. Isso é. Então, para alcançar esse estágio de amor pelo Senhor, devemos aceitar a religião perfeita para Kali Yuga, a prática constante de contato com o Senhor sob sua forma de vibração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, é isso, eu acho que eu poderia falar sobre esses dois versos. Aqui a primeira reação de Nandishvara à atitude de Daksha. Eu vou ler de novo os dois versos.
Ele diz assim, Jayitam Martyamodishya Bhagavati Pratidruhi Druhya ti agya pritagdristis tattvato vimukho bhavet. Qualquer pessoa que tenha aceito Daksha como a personalidade mais importante e, assim, desprezado o Senhor Shiva, devido à inveja, é menos inteligente e, por visualizar em dualidade, será desprovida de conhecimento transcendental. Esse foi o verso 21. E o verso 22. Griheshu kuta dharmeshu. Nós falamos sobre kuta dharmeshu. Sakto gramya sukhichaya karma tantram vitanuti vedavada vipanadhi. A vida familiar, pretensamente religiosa, na qual alguém se sente atraído pela felicidade material e, assim, também se sente atraído pela explicação superficial dos Vedas, rouba-lhe toda a inteligência e aprende a atividades fruitivas como se fossem o todo de tudo. Então eu agradeço a vocês, deixem-me ver aqui, tem algumas intervenções. Haridarshana, que fala, na verdade, Nandishvara está retaliando a maldição de Bhrigu Muni. Mas nesse momento, como falei, Bhrigu ainda vai se manifestar, ele se manifesta a seguir. Né? Sundarangi. Sanatana Dharma. Falamos sobre Sanatana Dharma hoje. Reverências, Prabhu. A maldição, Haridarshana diz aqui, a maldição de Nandishvara perpetuou a partir de Daksha o smartismo. São os smartas, os famosos smartas brahmanas, né? Que são deveras apegados às normas e regras e detalhes ritualísticos. Né? Isso mesmo, Haridarshana. Marcelo, qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Para se alcançar o Sanatana Dharma, é preciso passar pelo Dharma material. O Dharma material, como o próprio Krishna aconselha a Arjuna no Bhagavad Gita, deve ser abandonado. Sarva Dharman, todos esses dharmas materiais. Parityaja mamikam saranam braja. E refugie-se em mim. Mam ekam, unicamente em mim. Então, agora podemos praticar essa orientação de Krishna, tomando abrigo nele, que está acessível agora, facilmente, sob a forma de Harinam, do Santo Nome. Então, a religiosidade sem espiritualidade é Kuta Dharma. Agora, a religiosidade para fins genuínos
tá? Para que avancemos para a posição de entrega completa ao Senhor. Essa poderíamos dizer que é a religiosidade genuína, espiritual, onde a prática tem como objetivo a rendição completa a Deus, a entrega completa. Atmanivedana, como o Govinda Das diz nessa canção linda, Bhaja Guri Mana. Então, no final ele diz: Shravana Kirtana Smarana Bandhana Pada Sevan Dasyari Pujan Saki Jan Atmani Vedana. Então, é isso que eu queria a dizer. A diferença entre religiosidade e espiritualidade são duas coisas. Você pode estar praticando religiosidade de forma genuinamente espiritual quando sua prática o leva a Atmanivedana, rendição, entrega completa ao Senhor. Mas quando você pratica religiosidade unicamente focado em rituais, você está satisfeito simplesmente com a prática ritualística e com objetivos materiais que podem surgir de tais práticas como elevação, a vida mais opulenta, material para desfrutar de facilidades nesse mundo. Isso tem que ser abandonado. Essa religiosidade que falamos aqui, que a Kuta Dharma deve ser dispensada. O Sanatana Dharma nós podemos alcançar o Sanatana Dharma imediatamente nos associando com quem está situado em Sanatana Dharma, que é o devoto puro de Krishna, como Srila Prabhupada, e seus completamente rendidos seguidores. Então, nos associando com eles e seguindo suas instruções, cuja principal delas é absorção no canto do santo nome de Krishna. Aí sim, nós estaremos situados em Sanatana Dharma. Quem está cantando o santo nome de Krishna, evitando as ofensas, está situado em Sanatana Dharma. Opa, Adilila, muito obrigado. Vou transmitir seu abraço para Ananda Lila. Está crescendo. A graça de Krishna. Jai Prabhu, Sanatana Dharma, minhas reverências. Como é de praxe, vou tocar aqui. Já que eu mencionei essa canção,
Ajahure mana Shri Nandanandana Abhaya Charanara Vindare Ajahure mana Shri Nandanandana Abhaya Charanara Vindare Durlabha Manava Janama Satsange Arohe Bhava Sindhure Durlabha Manava Janama Satsange Arohe Bhava Sindhure Vipali Sevinu Kripana Durajana Chapala Sukhalabha Lagire Estou esquecendo alguma estrofe. Eu vou para a última estrofe. Shravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Pujana Sakijana Atmani Vedana Govinda Dasa Vilasare Govinda Dasa Vilasare Ajahure mana Shri Nandanandana Abhaya Charanara Vindare Abhaya Charanara Vindare Haribo, muito obrigado. Obrigado, Sanatana Dharma, por sua bondade. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado a Marcelo. A Adilila. Haridarshana. Obrigado, Prabhu. Luiz Rocha. Prabhu Paravyoma. Já em todas as glórias a Srila Prabhupada. A propósito, lembrando que nós temos aqui, agora no Brasil, a presença de Srila Acharya Deva. Temos que aproveitar as aulas que ele tem dado em Nova Gula estão sendo transmitidas. E quem de alguma maneira não tiver a oportunidade de ir até lá, pode se associar com ele
ouvindo tanto néctar, que não percamos, não é, essa oportunidade de termos essa alma tão gloriosa junto de nós aqui. Haribol, reverências a todos.